Tá gravando já? Tá. Bota isso tudo aí na gravação. Tá rolando. Bora? Era digital. Hoje chegamos à era digital. Acabou, né? É só isso a minha fala. E é isso, estamos na era digital. Sua influência na sociedade não se trata de um futuro, ela já chegou. Conecta você com informações que quebram fronteiras, otimiza seu tempo e facilita seu trabalho também. Muda, inclusive, o jeito de se fazer negócios. Empodera empresas com imensidão de dados e interação de rede. Sim, possibilita a inovação e o uso de tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, computação em nuvem, microfones digitais e muitas outras possibilidades. Esse futuro é o nosso presente, mas antes de chegar no hoje, teve uma trajetória e uma caminhada desde os anos 80 e é isso que veremos hoje. Solta a vinheta, Juca. A revolução digital do áudio teve início com o lançamento do Compact Disc, em 1982. Em um período de menos de 20 anos, todas as tecnologias de gravação anteriores foram rapidamente substituídas pela codificação de som digital. Nos anos seguintes, o formato tomou conta de residências, escritórios, automóveis e até das ruas, com modelos portáteis, inclusive o Discman, fabricado pela Sony. O primeiro álbum de música popular totalmente gravado digitalmente foi o do compositor Ry Cooder, chamado Bop Till You Drop. Foi gravado em uma máquina digital de 32 pistas construída pela 3M e lançada em 1979. A partir desse ponto, a gravação e reprodução de som digital rapidamente se tornou um novo padrão em todos os níveis, seja no estúdio de gravação profissional ou nos aparelhos de som doméstico. Desenvolvido para ser o sucessor do vinil, o CD foi bem mais longe. Tornou-se o padrão nas indústrias da informática, graças à sua enorme capacidade de armazenamento. A Sony garantiu a excelência do seu novo sistema de gravação digital, introduzindo junto com a Philips. O CD rapidamente substituiu o álbum de 12 e o single de 7 polegadas com um novo formato padrão para o consumidor e deu início a uma nova era do áudio de alta fidelidade para o consumidor. Sim, os CDs eram pequenos, portáteis e duráveis e podiam reproduzir todo o espectro sonoro audível, com uma grande faixa dinâmica, clareza perfeita e sem distorção. Isso porque os CDs foram codificados e lidos opticamente, usando um laser. Portanto, não havia nenhum contato físico entre o disco e o mecanismo de reprodução. Então, um CD bem cuidado poderia ser reproduzido indefinidamente sem qualquer degradação ou perda de fidelidade. Mas se arranhasse... Talvez uma pasta de dente resolveria, né? Os avanços reais na gravação digital ocorreram no início dos anos 90, quando a capacidade dos discos rígidos e a velocidade da CPU aumentaram de forma significativa. Hoje, quase todos os grandes estúdios de gravação têm recursos digitais, embora alguns ainda mantenham gravadores de fita magnética para certas situações. A gravação digital eliminou completamente o problema do ruído de fita, coisa que a Adobe tentou fazer com seu sistema Dolby A, feito em 1965. O CD dominou quase totalmente o mercado de áudio de consumo no final do século XX, mas os rápidos desenvolvimentos na tecnologia de computação o tornaram antigo em apenas alguns anos pela invenção mais significativa da história da gravação de áudio, o arquivo de áudio digital, ou codecs, mais conhecido como Wave, MP3, AIF, FLAC, entre outros, né? Quando os arquivos de áudio digital foram combinados com algoritmos de compressão de sinal, reduziram muito o tamanho dos arquivos e rapidamente dominaram o mercado doméstico, graças a inovações comerciais como o iTunes da Apple e seu reprodutor de mídia, o iPod, extremamente popular. No entanto, a introdução desses arquivos de áudio digital levou a uma consequência imprevista para as gravadoras: a distribuição não licenciada de áudio e outros arquivos de mídia digital, a famosa pirataria. Embora a pirataria e cracks continue sendo um problema enorme para a proprietária de direitos autorais, o desenvolvimento do áudio digital trouxe benefícios enormes para o consumidor, além de facilitar a transferência e armazenamento em alto volume e baixo custo de arquivos de áudio digital. Também permitiu melhorias dramáticas na restauração e remasterização de gravações elétricas, acústicas e de fita. Softwares podem eliminar de forma muito eficaz arranhões e ruídos de superfície de gravações
antigas de 78 RPM e vinis, aumentando muito a qualidade de som de todas as eras. O serviço de streaming de música ganharam popularidade no final dos anos 2000. Ele não exigia que o ouvinte baixasse ou possuísse o arquivo de áudio. Em vez disso, eles ouviam pela internet mesmo. O modelo freemium, usado por muitos serviços de streaming de música, como por exemplo Spotify, Apple Music ou Deezer, fornece uma quantidade limitada, ou às vezes quase ilimitada, de conteúdo gratuito e em seguida o serviço premium mediante ao pagamento. Assim, reduzindo drasticamente a pirataria. Como a fita magnética introduziu muitas inovações na cena da gravação, o processo digital também criou novas oportunidades para a criatividade. Muitos dos efeitos especiais que antes eram feitos por equipamentos especializados agora podem ser feitos com softwares, contribuindo para a melhoria de qualidade de som. Cada vez que o sinal passa por outro equipamento, há uma chance maior de introduzir ruído ou distorção. Os efeitos baseados em software não são tão prováveis de causar tais problemas, embora um software mal projetado ou pirata possam afetar negativamente o som. O processo digital expandiu alguns dos recursos do multitracking de fita, ou multipista, permitindo que duetos, por exemplo, fossem gravados por dois artistas em momentos separados. Através da magia de mixagem e edição, essas duas vozes seriam combinadas em uma única música. Usando arquivos digitais, esse mesmo processo pode ser feito, mas em vez de fazê-lo em um estúdio, o arquivo master pode ser enviado por e-mail para outro estúdio ou outra parte do país para reproduzir essa segunda gravação vocal. Na verdade, muitas das faixas de duetos de, por exemplo, Frank Sinatra e Ray Charles foram feitas dessa maneira. Alguns dos artistas que gravaram com eles nunca os conheceram pessoalmente. A edição melhorou muito na era digital. O procedimento de recortar e colar de fita, como a gente falou, era muito difícil. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só voltar alguns vídeos da gente, hein? Se tornou uma coisa muito mais fácil, como copiar e colar de um texto. Perdeu um riff de uma guitarra, era só gravar novamente. E a parte de abafar e em seguida copiar e colar o que você achasse que fosse necessário. Assim como mover e editar palavras num parágrafo de Word. Coisas semelhantes e muito mais podem ser feitas com a edição digital das trilhas musicais. O primeiro formato de áudio para consumidor foi o Digital Audio Tape, ou DAT. Esse formato usava cabeças rotativas em uma fita estreita contida em cassete. O DAT gravava em taxas de amostragem de 48 kHz ou 44,1 kHz e a profundidade de bits era de 16, assim como nos CDs. Mas só para explicar melhor, a taxa de amostragem é a quantidade do sinal analógico coletado durante certo tempo e depois convertida para dados digitais. Com uma taxa de amostragem muito maior, conseguimos registrar mais frequências. De acordo com o teorema de Nyquist, a taxa de amostragem ideal deve ser o dobro da frequência que se registra, no caso, a mais alta. Por exemplo, se você deseja captar a frequência de 20 kHz, a taxa de amostragem deve ser 40 kHz. Já o bitrate, ou bits, é uma espécie de resolução ou qualidade dessa amostra medida em informação binária, que é zeros e uns, né? Quanto maior o bitrate, mais informação do som são armazenadas e mais fiel ao áudio original a sua versão digital. Cada 1 bit representa a variação de 6 dB de volume entre o ponto menos intenso da música e o mais intenso. Sendo assim, um CD com 16 bits, por exemplo, representa uma variação de 96 dB de dinâmica musical. Por fim, isso significa que mais profundidade de beat equivale a menos ruído e também mais pressão sonora. Only time will tell our story. Try to hold it as it slips away. Time will tell our story. Try to hold it as it slips away. Bem,
Voltando, o DAT foi um fracasso no campo do áudio para consumidores. Muito caro, muito exigente e prejudicado para regulamentações anticópia, mas se tornou popular em estúdios e estações de rádio. Sim. Poucos anos após a introdução da gravação digital, gravadores multicanais estavam sendo produzidos para o uso em estúdios profissionais. No início da década de 90, gravadores digitais multicanal de preço relativamente baixo foram introduzidos para uso em estúdios domésticos. O mais notável desse tipo de gravador é o ADAT, desenvolvido pela Alesis e lançado pela primeira vez em 1991. A máquina ADAT é capaz de gravar 8 trilhas de áudio digital em um único cassete. A máquina ADAT ainda é um acessório muito comum em estúdios profissionais e domésticos em todo o mundo. No mercado consumidor, fitas e gramofones foram em grande parte substituídos. No mercado consumidor, fitas e gramofones foram em grande parte substituídos pelo CD. Essas mídias de gravação são totalmente digitais e requerem componentes eletrônicos complexos para serem reproduzidas. Os arquivos de som digital podem ser armazenados em qualquer meio de armazenamento de computador. O desenvolvimento do formato de arquivo de áudio MP3 e as questões legais envolvidas na cópia de tais arquivos impulsionaram a maior parte da inovação na distribuição de música desde sua introdução em meados dos anos 90. Conforme as capacidades do disco rígido e as velocidades do CPU de computadores, que aumentaram no final da década de 90, a gravação em disco rígido tornou mais popular. No início de 2005, a gravação em disco rígido assumia duas formas. Um deles era o uso do desktop ou laptop padrão, com adaptadores para codificação de áudio em 2 ou mais trilhas de áudio. Esses adaptadores externos conectavam-se a uma placa de interface embutida ou conectando a um computador por meio de cabo USB ou FireWire, que muitas vezes era usado em computadores do Mac. A outra forma comum de gravação em disco rígido usa um gravador dedicado que contém conversores analógico para digital e digital para analógico, no caso, ADDA, bem como 1 ou 2 discos rígidos removíveis para armazenamento de dados. Esses gravadores, com 24 trilhas em algumas unidades de espaço de rack, são na verdade computadores de propósito único. Podem, por sua vez, ser conectados a computadores padrão para edição. Houve mudanças massivas nas técnicas e meios de gravação no último século, todos os quais mudaram drasticamente a indústria fonográfica. A criação do áudio imersivo, tecnologias de realidade aumentada, microfones digitais, plugins de afinação precisa, falantes de plasma e muitas outras novidades. Isso leva a uma questão: o que acontece a seguir? À medida que a inovação tecnológica continua ocorrendo em uma taxa exponencialmente enorme, é difícil prever as mudanças que estão por vir. O que podemos fazer é nos adaptar a qualquer situação da melhor maneira possível. Chegamos ao fim do nosso vídeo, lembrando que ele foi desenvolvido por nós, com o apoio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, Funcart, Prefeitura do Natal e Governo Federal. Se curtiram nossos vídeos e ainda não se inscreveram no nosso canal, corre que ainda dá tempo. Para nós foi um grande prazer estar aqui com vocês e desenvolver esse projeto. Continue nos acompanhando no Instagram e aqui no nosso canal. E em breve estaremos com novos projetos. Então, até os próximos vídeos.